Vamos para a segunda parte do artigo Oxigênio dissolvido na água, fator crítico para o sucesso da aquicultura. Artigo de autoria do Dr. Claude Boyd, professor emérito da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos. Artigo publicado este ano na Global Seafood Alliance. Vamos dar uma olhada novamente no sumário deste artigo. Na parte anterior, nós falamos sobre respiração aquática versus terrestre. A gente começa essa segunda parte com esse tema, a parte final, concluindo respiração aquática versus terrestre. Em seguida, balanço de oxigênio dissolvido na água, ajuste da biomassa estocada e da taxa de raçoamento e, finalmente, considerações finais. Então vamos para a continuação, respiração aquática versus respiração terrestre. A reposição do oxigênio atmosférico que foi consumido na atividade respiratória dos animais e vegetais terrestres é rápida e fácil, ao menos em locais abertos, tendo em vista que o ar circula livremente. Nós vimos isso no final da primeira parte. Já no meio aquático, a respiração do oxigênio que foi consumido na atividade respiratória dos animais não é tão fácil e rápida, por depender da difusão do O2 atmosférico, que somente beneficia a fina camada superficial de água, e depender da taxa fotossintética, que é influenciada por uma série de fatores ambientais, a começar pela luminosidade aquática. As fontes naturais de oxigênio para a água, isto é, difusão atmosférica e fotossíntese, somente beneficiam a camada superficial da água, geralmente uma coluna de 1 metro de altura. Somente a circulação da água por meio naturais, pela ação dos ventos, ou artificiais, com a utilização de equipamentos de aeração, é capaz de transportar com eficiência oxigênio da superfície até o fundo do tanque. Os ventos, entretanto, nem sempre conseguem fazer a mistura total ou completa das massas verticais de água, mesmo em ecossistemas aquáticos rasos, tal como os viveiros de aquicultura. Em relação aos aeradores, a eficiência na oxigenação e circulação da água dos viveiros de peixes e camarões dependerá dos tipos de aeradores utilizados, da carga total de aeração aplicada e do posicionamento dos aeradores no espelho d'água. Portanto, a obtenção de oxigênio pelos animais terrestres é muito mais simples e rápida do que pelos animais aquáticos. Ou, de outra forma, a obtenção de oxigênio pelos animais aquáticos é muito mais difícil e lenta quando comparado à obtenção de oxigênio pelos animais terrestres. Como vimos, a água contém uma quantidade de oxigênio muito menor do que o ar. Enquanto na atmosfera temos 21% de oxigênio, água doce a 30 graus Celsius saturada com oxigênio contém apenas 0,000754% de oxigênio. É por isso que o oxigênio dissolvido na água de tanques intensivos de aquicultura, ou seja, aqueles estocados com biomassas elevadas de peixe e camarão, esse oxigênio poderá ser rapidamente consumido e até zerado se não houver a entrada de oxigênio por meios artificiais. Vamos seguir agora para o ponto 3, que trata balanço de oxigênio dissolvido na água. O balanço de oxigênio da água é a diferença entre as entradas e saídas de oxigênio. Balanço positivo de O2 é aquele em que as entradas de O2 superam as saídas.
Nesse caso, as concentrações de oxigênio dissolvido na água se elevam com o tempo. Balanço negativo de oxigênio é aquele no qual as saídas de O2 superam as entradas. Logo, as concentrações de oxigênio dissolvido na água se reduzem com o tempo. Balanço zero de oxigênio ou estado de equilíbrio é quando as entradas e saídas de oxigênio são iguais entre si. Nesse caso, as concentrações de oxigênio dissolvido não se alteram com o tempo. Em sistemas de produção de peixes e camarões cultivados, mesmo sistemas semi-intensivos, é comum que as saídas de oxigênio superem as entradas. Logo, caso não se empregue corretamente sistemas para aeração mecânica da água, a aquicultura comercial apresentará, como regra, balanço negativo de oxigênio. O Dr. Boyd procura, que é o autor desse artigo, procura esclarecer esse ponto com a seguinte ilustração. Segundo as normas de segurança pública, é permitida a aglomeração de até 4,7 pessoas por metro quadrado em eventos externos, isto é, ao ar livre. Portanto, em 10 metros quadrados, até 47 pessoas aglomeradas, com segurança. Assim, será possível a aglomeração de até 47 mil pessoas em 1 hectare, ou seja, 10 mil metros quadrados. Se considerarmos o peso médio de 62 kg por pessoa, a máxima biomassa humana para aglomeração segura em uma área de 1 hectare, 47 mil pessoas pesando 62 quilos em média, será 2.914 quilos ou 2.914 toneladas por hectare. 2.914 toneladas por hectare, biomassa humana. Peixes e camarões consomem 300 mg de oxigênio por quilo de peso corporal por hora na atividade respiratória, em média. Assim, uma biomassa de 2.914 toneladas de peixes ou camarões, a mesma biomassa humana, agora considerando biomassa de peixe ou camarão, estocada numa mesma área, em 1 hectare, tá? 1 hectare em uma lâmina d'água de 1 metro, ou seja, em 10 mil metros cúbicos de água doce, 30 graus Celsius, saturada com O2, consumiria completamente o oxigênio dissolvido na água em apenas 5 minutos. Enquanto isso, a mesma biomassa, sendo que humana, alocada na mesma área, em um ambiente externo, não teria nenhum problema em respirar por muitas horas após o início da aglomeração. Então temos essa imagem, né? De um lado, aglomeração humana, uma biomassa humana, na época de carnaval, né? O pessoal se divertindo aí tranquilamente, respirando numa boa. E do outro lado, uma biomassa de peixes, uma grande biomassa estocada, né? E provavelmente aí o estresse respiratório é provável, né? É esperado, exceto haja um eficiente sistema de aeração mecânica que consiga superar a grande demanda e taxa respiratória dessa biomassa concentrada. Pelas questões que a gente estava falando antes, essas diferenças, né? O ar, muito mais rico em oxigênio do que a água, né? Você tem uma massa de ar leve, que facilmente é movimentada pelos animais terrestres, por nós humanos, e você tem um outro fluido, a água, pobre em oxigênio, bem mais densa, bem mais pesada, que vai exigir um gasto energético maior dos animais aquáticos para movimentar essa água
através das brânquias e levar o oxigênio até as lamelas branquiais. Tem aqui esse cálculo que foi falado agora, tem aqui para vocês darem uma olhada, olhem aqui. Água doce a 30 graus Celsius, saturada com oxigênio, contém 7,54 miligramas de O2 por litro. Um tanque de 10 mil metros cúbicos, ou seja, 1 hectare de área, 1 metro quadrado de lâmina d'água, contendo essa água, doce 30 graus Celsius saturada com oxigênio, esse tanque ele vai conter 75,4 quilos de oxigênio, certo? Nós vimos que 1 quilo de peixe ele consome 30 miligramas de O2 por hora. A gente no nosso exercício estava considerando uma biomassa de 2.914 toneladas, né? Biomassa humana e a mesma biomassa de peixe. 2.900 toneladas, 2.914 quilos. Então, se 1 quilo de peixe consome 30 miligramas de O2 por hora, 2.914 quilos consumirão X, regra de 3. A gente obtém o seguinte resultado: 874,2 quilos de oxigênio por hora. Tá? Essa biomassa de peixes, 2.914 toneladas de peixe estocados nesse viveiro de 10 mil metros cúbicos, preenchido com água doce, 30 graus Celsius, saturada com oxigênio. Em 1 hora terá consumido 874,2 kg de oxigênio, que dá 14,6 kg de O2 por minuto, tá? Só que o tanque tem apenas 75,4 kg de oxigênio. Portanto, dividindo 75,4 kg de O2 por 14,6 kg de O2 por minuto, a gente chega a esse resultado que em apenas 5,2 minutos, tá? Você terá o consumo completo de todo o oxigênio contido nesse tanque. O oxigênio vai ser zerado em apenas 5,2 minutos. Baixas concentrações de oxigênio dissolvido na água podem levar diretamente à morte de animais por asfixia e indiretamente à morte por infecções oportunistas que se aproveitam da queda na imunidade dos peixes e camarões. Além disso, o estresse respiratório causado pelas baixas concentrações de oxigênio dissolvido na água, esse estresse afeta o consumo alimentar e dessa forma causa retardo no crescimento corporal. Vamos agora em frente para o ponto 4, que vai tratar do ajuste da biomassa estocada e da taxa de arraçoamento. Com a queda nas concentrações de oxigênio dissolvido na água, os níveis de metabólitos tóxicos aos animais, tais como CO2, amônia, nitrito, gás sulfídrico, se elevam. Como regra, não se esperaria problemas de qualidade de água de tanques de criação de peixes e camarões quando as principais características físico-químicas da água de abastecimento estão adequadas e sejam asseguradas concentrações de oxigênio dissolvido na água próximas da saturação. Se a água da fonte é de boa qualidade, bastaria você garantir o oxigênio dissolvido, que de uma maneira geral não vão ser observados problemas de qualidade de água. Para isso, a biomassa estocada
de animais e as taxas de raçoamento devem ser compatíveis com as entradas naturais e artificiais de O2 para a água. Vou repetir porque é bem importante esse ponto. A biomassa estocada de peixes e camarões e as taxas de raçoamento empregadas devem ser compatíveis com as entradas naturais e artificiais de O2 para a água. Em caso contrário, deve-se proceder os ajustes necessários, isto é, diminuir a biomassa estocada, diminuir as taxas de raçoamento ou aumentar as entradas de O2 para o tanque, para que haja aí esse ajuste entre a demanda de oxigênio e a oferta de oxigênio. As entradas de oxigênio naturais e artificiais e as saídas de oxigênio pela respiração e atividade de micro e macro-organismos. Nos sistemas de aquicultura baseados em fitoplâncton, isto é, em tanques convencionais preenchidos com águas verdes, haverá abundante O2 natural durante o dia, mas falta durante a noite. Logo, deve-se garantir o suprimento de O2 suplementar, ou seja, artificial, no período noturno. Já em tanques intensivos de criação que utilizam águas claras ou ricas em bioflocos, haverá necessidade do fornecimento de aeração mecânica 24 horas por dia. Vamos para as considerações finais. Primeiro ponto a destacar é a importância do alimento natural para o desenvolvimento, crescimento dos animais. Em tanques de aquicultura, sem a oferta de ração balanceada, é possível produzir até 500 kg de peixe ou camarão por hectare por ciclo. Então, você poderia dizer assim, bom, é uma produtividade baixa, muito baixa, né? 500 kg por hectare no ciclo. Ok, realmente o benefício não é grande, mas o custo é mínimo. Nesses sistemas, né, semi-extensivos, não se usa ração balanceada, não se entra com aeração mecânica, tá? Até 500 kg de peixe ou camarão por hectare por ciclo. Segundo ponto a destacar é o limite de produtividade de peixe e camarão em sistemas de aquicultura sem aeração mecânica, que é de 2.000 kg peixe ou camarão por hectare por ciclo, 2 toneladas por hectare por ciclo. Qualquer meta acima deste nível de produtividade somente é possível com o fornecimento de aeração mecânica. 3. Nos ecossistemas aquáticos naturais, as concentrações de oxigênio dissolvido na água são suficientes, em geral, para a manutenção da vida nativa desses ambientes. Lagos, rios, oceanos, mares. Por outro lado, nos ecossistemas aquáticos artificiais dedicados à aquicultura, tanques e viveiros, deve-se fornecer oxigênio suplementar para obtenção de boas taxas de crescimento e saúde animal. Em ambientes naturais, o oxigênio naturalmente presente é suficiente. Em ambientes artificiais, ou seja, idealizados, né, construídos, operacionalizados, manipulados pelo homem, as entradas naturais de oxigênio já não são mais suficientes para atender a demanda por conta das maiores biomassas estocadas, que foge ao naturalmente observado, né? E por conta das taxas elevadas de arraçoamento, que estão ligadas de forma diretamente proporcional à biomassa estocada, que vai demandar também muito oxigênio
para decompor com segurança essa matéria orgânica. As fontes naturais de oxigênio para a água, isto é, difusão atmosférica e fotossíntese, oxigenam apenas a camada mais superficial da coluna d'água. O transporte do oxigênio superficial para o fundo do tanque dependerá da ocorrência de ventos que sejam suficientemente fortes para isso, ou do correto trabalho mecânico dos aeradores e circuladores de água. Tá? Então ainda tem mais essa, né? As fontes naturais de oxigênio, além da imprevisibilidade, da variabilidade, elas vão nas situações favoráveis, né? Ventos, boa fotossíntese, oxigenar apenas a camada superficial. Você quer uma oxigenação em toda a coluna d'água, incluindo aí a água de fundo, onde estão os camarões. E para isso tem que haver a mistura completa. Não é qualquer regime de vento que faz isso. A fotossíntese não leva oxigênio até o fundo, mesmo em ecossistemas aquáticos rasos, como tanques e viveiros de aquicultura. É necessário aí uma força mecânica, né, que circule e faça esse transporte de oxigênio para o fundo. A obtenção de oxigênio pelos animais terrestres é uma atividade muito mais simples e rápida do que pelos animais aquáticos, né? Os criadores de frangos, suínos, bovinos estão preocupados com a alimentação dos animais, né? As rações, os pastos, estão preocupados com a questão sanitária, o bem-estar animal, mas não estão preocupados com a concentração de oxigênio do ar, né? Já no caso dos aquicultores, piscicultores e cassinicultores, é uma preocupação diária, né? Se as concentrações de oxigênio estão atendendo satisfatoriamente a necessidade dos animais em crescimento rápido e a manutenção da imunidade dele íntegra, né, desses animais, a imunocompetência desses animais. E o último ponto aqui, com menos oxigênio na água, as concentrações de compostos reduzidos tóxicos, tais como amônia, nitrito, CO2, gás sulfídrico, se elevam. Outra forma de falar, com mais oxigênio na água, as concentrações de compostos reduzidos tóxicos, tais como amônia, nitrito, gás carbônico e gás sulfídrico, diminuem. Então, o oxigênio é importante pela necessidade dessa molécula na atividade respiratória, e ele é importante porque ele vai oxidar compostos tóxicos aos animais. Mais oxigênio, menos amônia, menos nitrito, menos gás carbônico, menos gás sulfídrico. Pessoal, era isso. Este é a conclusão desse artigo. Vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos, a audiência. Desejar saúde e paz nesse ano, né, que está se iniciando, 2023. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.